acho que a gente precisa conversar um pouco mais, né? Entender mais, para nos ajudar. Entender o papel da mãe. Eu fico pensando como que os planos de Deus são sempre tão maiores do que nós, né? Nossa Senhora, como menina, a menina, e ela já era prometida a José, né? E naquela época eles eram prometidos, era como se já tivesse casado no civil. Mas a mulher só saía da casa dos pais dela quando o homem construía a casa. Então por isso que ela já era prometida a José. E ela ficou grávida aí, né? Antes de ir para casa que ele estava construindo. Você imagina, quando ela recebe a primeira parte da missão, ela recebeu a primeira parte, né? Que ela é ser mãe do Filho de Deus. Quando eu fico imaginando que ela de pé na cruz, aos pés da cruz, vendo o sofrimento dele, ali a gente fica tão impotente quando vê um filho sofrer, quando vê alguém que a gente ama sofrer. Ela vendo ele sofrer daquela forma como viu, na impotência, ela recebe uma outra missão dele, que ela seria mãe de toda a humanidade. Ela nunca imaginou que ela seria responsável pela salvação de cada um de nós. E acredito que um dia, quando a gente chegar no céu, nós vamos ficar muito emocionados. E eu tenho a impressão que envergonhados de tudo que ela faz para cada um de nós. Todo mundo aqui alguém aqui é consagrado a Nossa Senhora? Então, quando a gente é consagrado a ela, a gente reza todo dia aquelas 3 Ave Marias. Que a gente fala assim, 3 Ave Maria por minha conta, porque eu falo a frase e rezo Ave Maria. A gente fala, amém assim seja, por tudo que ela fez na terra quando ela esteve aqui. Amém assim seja por tudo que ela faz no céu, hoje. Amém assim seja por tudo que ela faz, tudo que ela fez, faz e ainda fará na minha alma. Tu fica imaginando o trabalho que eu já dei para ela, ainda dou. Então isso não é uma brincadeira. Então por isso hoje eu resolvi pensar, da gente pensar um pouco, o que foi para Nossa Senhora receber cada um de nós como filho. E ela como mãe, ela não vai ter sossego enquanto ela não puser todos no céu. Ela é mãe. E mãe cuida, né? Mãe está atenta a cada filho. E eu queria lembrar daquela frase de João, no capítulo de João, versículo 19, quando, nas 7 últimas palavras de Jesus na cruz, João estava lá, terrorizado com tudo que ele estava vendo, com ela, com Nossa Senhora. E Jesus olha para eles e fala, mulher, eis o teu filho, e depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. É essa frase. O discípulo a recebeu em sua casa. Queria perguntar para vocês, como que cada um de nós já recebeu Maria na sua vida? Porque quando a gente pensa nas aparições dela lá em Fátima, e pensando em Maria, a gente como peregrino nesse mundo, a gente pode pensar nela de 4 maneiras. A primeira, como uma mestra de vida espiritual. Nossa Senhora foi a primeira discípula de Jesus. Ela era mãe dele. Mas foi aquela que acompanhou o filho no caminho estreito até chegar na cruz. E ficou de pé. Eu posso imaginar Nossa Senhora como aquela senhora inatingível. Então, como é que eu vou chegar perto dela? De jeito nenhum. Né? Porque como é que eu chego perto daquela que é Maria? Aquela que é a mãe de Deus, a Imaculada, assunta aos céus. Falo, não, chego não, longe mais. Mas eu posso pensar em Nossa Senhora como aquela que acreditou. Bem-aventurada, porque ela acreditou absolutamente em todas as circunstâncias, seja do momento do nascimento
a ver o filho dela sofrer e ser pregado na cruz. Ela acreditou em todas as circunstâncias, em todas as palavras que tinham sido ditas. Então ela foi bem-aventurada. Mas eu também posso reduzi-la e ter Nossa Senhora como aquela santinha que eu peço favores a um custo tão barato. Então imagina o risco que nós corremos de reduzi-la a uma santinha que eu vou ali, faço uma promessa, troco alguma coisa com ela e reduzo ela. Ou eu posso correr o risco de achar que ela é grande demais e eu não posso chegar perto dela. Falo, Maria, não, eu sei que ela existe, respeito, mas ela não participa da minha vida. Eu não tenho a relação com ela como minha mãe, como aquela que cuida da minha salvação. Compreende? É tão diferente. É tão diferente. Porque ela fica inatingível. Mas eu posso pedir a ela que eu quero que ela seja minha mestra espiritual. Ela seguiu o caminho, ela foi a primeira. Então ela sabe esse caminho. Eu fico imaginando o que foi para ela. Todos vocês que são mães sabem o que eu estou falando. De ver Jesus crescer dentro dela. Gerar o Filho do Altíssimo. Fico imaginando o que foi aqui, que experiência foi essa dela ter gerado. Então quem melhor conhecia ela do que ele? Como vocês, como mãe, o filho engana vocês em quê? Em nada. Como é que foi ela gerar esse menino que era o Filho do Altíssimo, né? O Criador, né? O que foi para ela amamentar Jesus, né? Os livros, aquele livro, não sei se aqui alguém já leu, que chama Mística Cidade de Deus. Alguém já leu esse livro? O livro é belíssimo. É só sobre a história de Nossa Senhora. É lindo. É uma freira espanhola que ela é preparada 20 anos para receber as revelações. O livro é desse tamanho. É belíssimo e Nossa Senhora, ela tem toda uma caminhada dentro do mosteiro e depois ela é convidada para poder ser a coordenadora geral, a chefe, e Nossa Senhora fala com ela, ela não quer aceitar, Nossa Senhora fala com ela, aceita que eu te ajudo. Fácil. E ela é extremamente preparada para isso e Nossa Senhora conta para ela como que amamentava Jesus e fala que ela ficava sem saber como é que fazia e aí ela pedia permissão a ele para amamentar. Olha que cena devia ser isso. E ela não tinha coragem de beijá-lo no rosto, ela beijava o pezinho dele. Que eu ia amassá-lo, né? Porque você imagina que delícia que ele devia ser. Então ela tinha tanto respeito que ela beijava o pé dele. Então esse livro, que vocês tiverem a oportunidade de ler, leia, porque ele é belíssimo. Então, quando eu penso em como que a gente pode reduzir Maria, hoje eu convido vocês para a gente poder descobrir Maria. E quando o anjo vem preparar os meninos lá em Fátima, primeiro o anjo vem preparar as crianças, né? E o anjo faz 3 aparições, não sei se vocês lembram disso, né? Então a primeira coisa que o anjo fala é assim, os corações de Jesus e de Maria estão atentos às suas orações e súplicas. Por que eu estou colocando isso? Porque quando o anjo fala isso para os meninos, ele quer dizer que o coração de Jesus e Maria, que está sempre junto, estão atentos às orações, não é só dos pastorinhos. É atento à minha oração, atento à sua oração. Atento à oração de cada um de nós. Deus escuta com detalhe tudo que você fala. Mesmo que aparentemente ele não responda. Ou mesmo que a resposta dele não seja aquilo que você está esperando. Mas ele está atento. E não há uma oração, não há um coração que reza, não há alguém de joelho, um coração contrito, um coração que chora, um coração que está sofrido, que a graça não chegue. Não existe. Nós temos uma intercessora poderosa, ela está atenta, junto com ele, ao que a gente está falando. Por isso que eu amo rezar Ave Maria. Então que a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. E a sensação que eu tenho é que ela cutuca ele e fala, agora. Agora. Porque mãe não é para depois, é para agora. Lembrem disso. É para agora. Né? Então, é preciso a gente pensar nisso. Porque se a gente acha que Deus esqueceu de nós nesse mundo e não escuta o que eu estou falando, Ele está atento
e escuta tudo que você falar hoje, o que você já falou até agora, ele está atento. Depois o anjo fala com eles na segunda aparição. Os Sagrados Corações de Jesus e Maria estão atentos, tem um projeto, os dois, de misericórdia para a vida, de misericórdia, de graça, de amor, de perdão, para a vida de vocês, dos pastorinhos. A gente acha quando lê lá, que é para eles. Não, é para mim, é para você, para cada um. Deus nos ama e nos aceita como somos, na verdade como estamos, mas Ele nos sonha muito maior. O projeto que Deus tem para a nossa vida é algo extraordinário que nós reduzimos. No nosso pequeno ateliê, a gente fica preso no ateliê, sonha com aquilo e acha que é aquilo que Deus tem que cumprir. Não é. É preciso ter a coragem de se abandonar nas mãos dele, como Maria fez. Vocês acham que ela imaginou que quando o anjo falou com ela, que ela seria mãe da humanidade, que ela seria rainha do universo, do céu e da terra, e que ela seria colocada na capa de uma revista, sendo colocada como a mulher mais poderosa do mundo? Nunca pensou nisso? Aquela menina humilde lá de Nazaré? Era uma adolescente. Nunca. Então o projeto de Deus é muito além do que você sonhou para a sua vida. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Não dita regra para Ele, não. E nem fala com Ele, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Desenha, não. Se entrega. E a outra coisa que o anjo fala com eles, porque o anjo convida os meninos a rezar e pergunta, ajuda os meninos para que eles possam rezar pelos pecadores, por aqueles que não creem. Portanto que o coração de Jesus e de Maria é ofendido. Tanto que o coração de Maria aparece lá, ela mostra para os meninos cheio de espinho. Porque o quanto ela é ofendida e o quanto o coração de Jesus é ofendido inúmeras vezes. Mas é tão interessante tudo isso, porque logo depois, quando o anjo prepara que Nossa Senhora chega, 13 de maio de 1917, Nossa Senhora pergunta para... Quando Lúcia vê aquela mulher linda, imagina, numa luz maravilhosa, na luz de Deus que a transforma, Lúcia fala para ela, pergunta para ela assim, de onde que a senhora veio? É a mesma coisa de perguntar assim, quem é você? Aí Nossa Senhora responde na lógica de Deus, que é tudo diferente nossa, e fala assim, eu quero que vocês venham aqui durante 6 meses, na mesma hora de hoje, no dia 13 de cada mês. Então primeiro vocês vêm, depois eu conto pra vocês quem que eu sou. Quantos de nós voltariam? Porque a nossa lógica com Deus é matemática, e a lógica de Deus não é matemática. A gente fala assim, não, mas para eu poder vir cá eu tenho que saber quem que você é, o que que você quer, como é que é, eu quero saber os detalhes. Ainda mais a gente quer ter o controle de tudo. Quantos de nós iam voltar lá? Por isso que ela voltou para as crianças. Imagina, Lúcia com as crianças voltaram sem saber quem ela era. Voltou todo mês. E aí, combinado com os meninos, aí Nossa Senhora fala, vocês voltam? Eles falam, voltamos. Depois eu conto para vocês quem que eu sou. A gente fala, essa lógica de Deus, que é isso? Vê se eu vou fazer isso. Mas o caminho de Deus conosco é assim. Você aceita fazer isso? Eu não vou te explicar. Você aceita a minha proposta? Depois, quando você estiver pronto, eu te explico. Quantos de nós aceitamos fazer isso? Foi com Nossa Senhora. Você aceita ser a mãe do Filho de Deus? Depois eu te explico o resto quando você der conta de entender. Ó. É isso que a gente precisa aprender com ela. Esse sim dela transformou a nossa vida. Permitiu que Jesus se fizesse homem e permanecesse vivo conosco. Isso é escandaloso. Então, na verdade, a gente precisa aprender com ela que esse sim dela também seja o nosso sim. Para que esse sim seja a grande transformação da nossa vida. A entrega absoluta, incondicional à vontade de Deus. É isso que a gente tem que aprender com ela. Aquilo que quando a gente reza o Pai Nosso, eu vou ensinar isso para vocês. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, a gente deve se inclinar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso quem me ensinou não foi eu, não. Foi Jesus, também me ensinou, foi para mim. Não, ele ensinou para um santo, eu aprendi. Inclina
em ato de submissão. Seja feita a vossa vontade. Então isso a gente precisa aprender. Então vocês imaginam, a lógica de Deus inversa de tudo que a gente quer na vida. Então às vezes Deus está fazendo uma proposta na sua vida, é isso. Mas Senhor, não, faz isso primeiro. Depois eu te explico quando você estiver pronta. A gente lembra de Isaías. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Tanto a distância daquilo que eu penso, porque Deus pensa, ok? Os meus pensamentos não são os vossos. O seu pensamento é um, o pensamento de Deus é outro. O caminho de Deus é um, o seu é outro. Qual é a diferença aqui? É se entregar. É confiar. Essa confiança incondicional que Nossa Senhora teve, foi que Isabel falou com ela. Bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Por isso tudo aconteceu na sua vida. Assim será na nossa vida quando a gente também se entregar. Mas vai ter que ter a ajuda de Maria, né? Ela vai falar, pode ir, minha filha, pode ir, meu filho. Porque quem é a sua advogada? Eu. Quem te defende? Eu. Quem vai interceder por você? Eu. É ela. E aí vocês imaginam, quando ela termina a primeira conversa com Lúcia e os dois meninos, ela fala com Nossa Senhora fala com ela assim, e vocês estão dispostos a sofrer pelos pecadores, para que a alma deles não se perca? Aceitar tudo que Deus vai mandar para vocês sofrerem? Eles, como crianças, falaram, claro, pode mandar tudo. Eles tinham noção do que ele está falando? Não tinha. Muito bem. Naquele dia eles combinaram que ninguém podia saber. Jacinta foi para casa, que ela era irmã de Francisco. Ela chegou em casa, olhou para a mãe e contou tudo para a mãe na hora. Na hora. A família de Jacinta e de Francisco acreditaram. A mãe de Lúcia era muito rigorosa, mulher extremamente religiosa. Não podia acreditar que a mãe de Deus tinha vindo conversar com aqueles meninos pobres. Falou, vocês são tudo analfabetos, é pobre, não temos nada a ver com conversar com vocês, pode o quê? E aí Lúcia começou a sofrer demais, porque a mãe dela chegou a bater nela para ela falar a verdade. Ela apanhou, então isso para uma menina de 10 anos era uma coisa louca. Ela apanhou. E aí o povo parou de ir para a igreja, não assistir missa não, começou a ir na casa deles. E eles tinham uma condição, era pobre, mas não era um pobre que a gente dizia no interior remediado, que eles tinham umas plantações. Aí o povo começou a invadir a cova da Iria para rezar com eles. Destruiu tudo que eles tinham plantado. Então Lúcia não conseguia entender que depois de uma alegria daquela, a vida dela virou um tormento. Então quando Nossa Senhora volta em junho, a primeira coisa que ela fala com Nossa Senhora, que Nossa Senhora revela para eles o céu, revela o inferno, eles vão ao inferno, né? E tanto que Jacinta é que mais fica apavorada com o inferno, e ela aceita sofrer tudo para que uma alma não vá para o inferno. Então ela pegava frutinha toda que tinha espinho, apertava na mãozinha dela, ela falava com Jesus para que uma alma não vá para o inferno. Ela tinha 8 anos. E Francisco, eles viviam de jejum. Eles faziam muito jejum para que as almas não fossem para o inferno. Então Nossa Senhora mostrou isso para eles, né? E aí quando Lúcia volta, quando Nossa Senhora aparece, a primeira coisa que Lúcia fala para ela é, a senhora vai nos levar para o céu? Eu quero ir embora. Quer dizer, basta. Depois que eu já te vi, tudo que nós estamos sofrendo, tudo que eu estou sofrendo agora, eu não entendo, tem 10 anos. Eu quero ir embora. Aí Nossa Senhora fala com ela, eu vou levar vocês para o céu. A Jacinta e o Francisco daqui a pouco. Mas você fica mais um pouquinho. 87 anos a mais. Ela morreu com 97. Olha o tempo de Deus, como é que é diferente do nosso. Porque Deus quer te usar para poder divulgar a devoção ao meu coração imaculado. Aí Lúcia falou com ela assim, mas eu vou ficar sozinha? Aí, quando Lúcia fala isso, e Nossa Senhora vai conversar com ela, e nós vamos conversar sobre isso, Lúcia volta para uma coisa que acontece na nossa vida, que se chama solidão. É a solidão. Que nós, como ser humano, vamos passar. Jesus, como ser humano, não foi entendido pelos discípulos, nem a vida dele, nem a obra dele. Então Jesus viveu a solidão, e na hora da cruz, o que ele gritou? Meu Deus, por quê? Me abandonastes. Então a solidão ele também viveu. E a solidão a gente vive na vida da gente quando tem hora que ninguém entende você. Ah, larga pra lá, ninguém entende.
Mas Nossa Senhora fala uma coisa para ela, fala com ela: Lúcia, não preocupa, porque o meu coração imaculado será o teu refúgio. Antes de começar a música, eu quero te fazer um convite com carinho. Essa canção foi feita com muito amor e conversa com a pregação que você acabou de ouvir. Então, já se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente. E se você quiser ouvir essa música separadamente depois, o link está na descrição e também no primeiro comentário. Tem hora em que o silêncio pesa tanto que parece que ninguém mais me vê. Ninguém ficou, ninguém entendeu. E eu fiquei sozinha sem saber. Mas eu sei que a mãezinha tá me olhando, que ela sempre deixa a porta aberta pra mim. Mamãe, eu vim, tô precisando do teu colo agora. Mãezinha, me acolhe, que o teu coração é o meu lar. Como Lúcia um dia perguntou com medo: vou ficar sozinha por aqui? A mãezinha respondeu com tanta ternura: o meu coração é o teu lar. Não há solidão que não te alcance, não há noite em que a mamãe não esteja. Mamãe, eu vim, tô precisando do teu colo agora. Mãezinha, me acolhe, que o teu coração é o meu lar. Deixa eu pousar aqui, mãezinha, fica comigo. Não preciso de palavras, só de saber que a mamãe tá aqui. Mãe, é para agora, agora aqui. Mãezinha, eu sei que tu olhas por mim. O que é refúgio? Refúgio é um lugar que a gente se esconde. É um abrigo. É uma casa aconchegada. E hoje Nossa Senhora quer ser um refúgio para todos nós. Que se sente sozinho, que se sente desamparado, que está com problema, que não sabe para onde vai. Ela é o nosso refúgio. É com ela que eu posso contar. É lá que a gente esconde. E a gente sabe que vai ter o consolo da mãe, que vai ter o amparo da mãe, que vai ter o colo da mãe. Então eu posso me refugiar no coração dela. Fala, me dá colo, porque a senhora é minha mãe. Me ajuda. Me ampara no momento que eu estou sozinha. Porque depois que Jesus veio, ninguém mais ficou só. Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias. Mas como que a gente precisa de um colo? E o coração de Maria e de Jesus está sempre juntinho. Então é preciso que a gente entenda o que significa isso. Quando Lúcia fala nos livros dela, não sei se vocês leram, como que o coração de Nossa Senhora foi o refúgio para ela durante toda a vida dela na terra.
Imagina, depois que ela viu Nossa Senhora, foi colocada no... Ela teve que ser freira. Ela teve que ser escondida. Pode imaginar? Que ciúme ela gerou? Mas por que Nossa Senhora apareceu para você e não apareceu para mim? Você acha que você é melhor que alguém, né? Porque ela apareceu para você e conversa com você. Imagina o que ela viveu, ela era uma menina. Ela teve que ser escondida. Né? De tanto que as pessoas queriam ela, tocar em Lúcia, aquela luta toda, né? Com Lúcia, não foi fácil. Eles estiveram presos, vocês sabem da história, né? Então, quando Lúcia vem trazer essas perguntas, né? Fátima é uma riqueza para que a gente possa se ver, para que a gente possa conhecer um pouco mais de nós, de entender em que momento, aonde eu estou pondo Nossa Senhora na nossa vida. Se eu estava reduzindo ela a uma santinha, que eu vou lá e peço uma graça, que ela não vai negar. Mas ela pode ser tão mais do que isso. E ela pode ser a nossa mestra espiritual e nos ensinar no caminho. Então Nossa Senhora fala, é preciso, e é tão interessante, né? Porque Nossa Senhora, ela pede uma coisa que é tão desproporcional ao que Deus pede para o que Ele vai fazer. Então Nossa Senhora fala assim, a devoção ao meu imaculado coração depende da paz do mundo. Reza o terço, que isso depende da paz do mundo. Então você imagina, você pega um terço, a mão fala, mas eu rezar esse terço depende da paz do mundo? É porque o que eu faço é nada. Mas Deus pega aquilo e projeta para muito mais. Então assim, a gente não consegue, porque a gente faz os cálculos nossos e é muito diferente da nossa atitude para o que Deus pode fazer. Então Nossa Senhora pede, rezem o terço todo dia. Tem um século que ela está pedindo isso. Reza o terço todos os dias. As famílias que rezarem o terço, eu lançarei o meu manto sobre elas e evitarei tantos problemas. O mundo escutou isso com toda clareza, né? Segue tudo direitinho que a mãe falou, não é assim? Por isso tanto problema. O mundo começou a ter muitos problemas quando parou de rezar o terço. Se vocês estudarem a história da igreja, vocês verão exatamente quando que a coisa começou a virar. Quando as pessoas abandonaram o refúgio secreto que é o coração dela. E aí a gente precisa aprender isso que ela pede, né? Porque Nossa Senhora fala assim, e no fim o meu coração imaculado triunfará. Quando vocês escutam essa frase, o que vocês pensam que vai acontecer? A gente acha que Nossa Senhora vai chegar, tchan, não é? Aquela coisa maravilhosa. Vocês acham que vai ser assim? Nossa Senhora era mulher da discrição, né? Do silêncio, né? Lá em Caná da Galileia, ela vê que está faltando vinho e fala, fazei tudo que ele vos disser. E até hoje, ela continua falando para nós, obedeça meu filho, faça tudo que ele vos disser. Até hoje, ela continua falando a mesma coisa. Mas vocês imaginam, quando Jesus poderia ter feito essa apoteose, que ele poderia ter feito isso no momento da ressurreição, né? Podia ter colocado as trombetas para tocar, podia ter colocado tanta luz, tanta coisa para acontecer, alguma coisa para rolar pedra, para ter feito uma coisa assim, um show indescritível na ressurreição dele. E ele fez? Nada. Silêncio. Ninguém viu? Nada. Ele só dobrou os pano da cabeça, o sudar, ele só dobrou. Você sabe que isso tem um significado, né? Porque para o judeu o pano da cabeça está dobrado. Porque quando vocês estão à mesa comendo e o pai de família, ele simplesmente levanta porque alguém chama e ele joga o guardanapo na mesa, significa que ele vai, se ele dobra, significa que ele vai voltar. Se ele joga na mesa, é porque ele terminou. Jesus dobrou para dizer, eu volto. É espetacular, né, gente? É porque a gente não entende nada, né? Mas o negócio é espetacular. Então, a Nossa Senhora, quando ela fala, o meu coração vai triunfar. Como é que vai ser isso? Quando que o coração de Nossa Senhora vai triunfar? É quando ela conseguir fazer com que o nosso coração seja transformado. É quando ela conseguir fazer com que cada um de nós reze o terço. Na verdade, rezasse o rosário. Rezasse o terço. Tivesse devoção ao Imaculado Coração dela. Fizesse a consagração a ela. Para que pelas mãos dela a gente chegasse ao coração de Jesus.
para que ela pudesse trabalhar na nossa vida, para que ela pudesse nos ensinar a ser filho de Deus, a ser uma filha do Altíssimo. Então tudo que Nossa Senhora deseja é poder trabalhar em nós. Quando ela conseguir fazer isso, é que o coração dela triunfa. Ela não quer glória para ela, não precisa. Ela é a rainha do céu e da terra. É tão diferente. Mas ela se coloca como nossa mãe, com aquela que quer nos educar no caminho de Deus. É aquela que quer nos orientar, porque ela sabe o caminho. Porque ela já fez o percurso. Ela já andou. Ela conheceu tudo. Ela sabe o que pode nos ajudar a acreditar quando você não tem mais nada aonde segurar. O sábado sempre é um dia que eu penso muito. Porque na sexta-feira ela enterrou ele. E não tinha ninguém com ela. Depois que ela enterrou ele. Tinha Madalena, João, que era uma adolescente. Ela não tinha ninguém. E ela passou o sábado na espera de Deus. O que tinha escrito para ela que ia acontecer? Nada. Foi a única que acreditou na contemporaneidade. As coisas foram acontecendo. E ela foi confirmando. Vocês imaginam que ela passou o dia de sábado esperando uma notícia. Foi o dia que ela, com exceção dos 3 dias que Jesus tinha sumido, foi o tempo que ela ficou completamente longe dele. Pode imaginar como é que foi o sábado, por isso que o sábado se chama sábado da espera. Até o dia amanhecer e ele chegar. É uma coisa de louco, né? Quando ele deu entrada. Eu tenho certeza que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Aonde que ela se baseou? Aonde? Ela esperou em Deus, porque se ele fez uma promessa daquela, que o filho dele ia vir para salvar o mundo, tinha que ter uma continuidade, tinha que ter alguma coisa, ela não sabia o quê, mas teria. E é espetacular. Então ela sabe desse caminho, ela sabe que nós viemos do amor e voltamos para o amor. Ela sabe como é que a gente tem que fazer esse caminho, e ela sabe que como é que rezar o terço transforma. Ela sabe que o terço foi criado no céu. Assim diz Jesus, para os corações simples e humildes, para que, à medida que a gente reza, Jesus diz, as graças são derramadas. E ele fala como que é a alegria dele de permitir que as graças sejam derramadas através das mãos de Maria, por isso ela é medianeira. Ela sabe que nós podemos fazer com ela o que a gente faz, que os filhos fazem com vocês. Mãe, pede o pai para mim. Não é assim que os meninos fazem? Mãe, pede aquele negócio pro pai para mim. Então a gente chega perto dela e fala, pede para mim, pro pai, aquela graça que eu preciso. Porque não é ela que dá, ela pede a ele para nós. Ela intercede, ela sabe o jeito de pedir, que a gente não sabe, né? Tudo mais ou menos. Mas ela é como um exemplo lindo que eu vi. Que a gente, é como se a gente fosse entregar uma maçã para Deus, ó. O dono de todas as coisas, vai fazer o que com a maçã? Mas que quando a gente entrega para ela, ela pega aquela maçã, põe numa bandeja de prata, dá uma melhorada nas coisas e leva até ele. Ele fala, olha, que bacana, né? Mas quem fez o meio de campo? Ela. É igual vocês fazem com os maridos para conseguir as coisas para os filhos. Não é igualzinho? Mesma coisa. Então, é preciso ter essa confiança que eu tenho uma intercessora. Nossa Senhora não quer o lugar de Deus. Mas ela quer interceder por nós que somos filhos. Porque ela sabe que a gente está num vale de lágrimas. Ela sabe que é problema demais, que as situações são difíceis demais. E que ela está do lado dele. Ela pode só cutucar ele e falar. Não precisa nem falar. Cutuca e fala. Ali. E as graças, né, que nos são concedidas através de Maria são inúmeras. Quanta coisa ela faz na nossa vida, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, que ela intercede por nós. Então hoje, quando eu pensei em trazer essa meditação, foi exatamente para a gente poder lembrar disso, como é que eu recebi Maria na minha vida. Como que eu coloco ela na minha casa. E eu queria propor vocês a fazer uma experiência com Nossa Senhora, a convidá-la para ser sua mestra espiritual. Fala, me ajuda, eu quero ir para o céu. Me ajuda a caminhar, eu quero amar o seu filho Jesus, eu quero amar a Deus, eu quero fazer a vontade dele na minha vida, eu quero me entregar a ele, eu quero confiar nele, eu quero permitir que na minha vida seja feito completamente a vontade de Deus. Eu quero dar um sim a ele incondicional como a senhora deu. Eu quero nunca duvidar desse amor, mesmo que a vida esteja no escuro.
mesmo que ele ainda não tenha me respondido, mesmo que eu esteja em completa solidão física. Eu quero, a seu exemplo, cumprir tudo que a senhora cumpriu. Me ajuda. Peça a ela. Tenho certeza que Nossa Senhora terá um prazer imenso em nos colocar no colo e nos ajudar. Eu falo com ela que eu fui matriculada na escola dela. E eu brinco com ela que eu sou a menina dos cabelos desalinhados. Eu falo com ela, sabe aqueles meninos que levantam que o cabelo está na misericórdia, assim? Eu falo, sabe aquela menina? Sou eu. Então, a senhora vai penteando meu cabelo, vai organizando para que eu possa chegar um dia arrumada diante do seu filho. Me ajuda a chegar até ele. Então eu preciso pedir a intercessão dela, que é toda poderosa. Onde Nossa Senhora está, se a gente tiver guardado no manto dela, o inimigo de Deus não consegue chegar. Porque ele tem pavor dela. Por que o inimigo tem pavor dela? Eu estava lendo há um tempo atrás o Padre Gabriele à morte, que vocês já viram, que foi o grande exorcista do Vaticano, que morreu antes da pandemia. E tem os exorcismos que foram gravados por autorização do Vaticano. E um dia o Padre Gabriele pergunta pro demônio, que ele tem que dizer o nome, eu não sei qual deles que era, que estava conversando com ele, não me lembro. E falou, por que vocês têm tanto horror dela? Eles nem falam o nome de Nossa Senhora. Fala ela. Por que vocês têm tanto horror a ela? Ele custa dizer por quê. Mas são duas grandes virtudes de Maria. Primeiro, a humildade. Porque ele é o inverso, ele é soberbo. Tão soberbo que caiu do céu. A humildade. O que é humildade? A consciência de que ela é criatura e Deus é o Criador. Então nós nunca podemos esquecer que Nossa Senhora é uma mãe, é uma mulher como a gente. É humana, só que não teve pecado. Então a humildade dela. E a segunda coisa é a obediência incondicional dela. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né? Que hoje, encerrando já quase o mês de maio, que a gente peça a ela que seja a nossa mestra espiritual. De verdade, nos adote como filho. Hoje nós queremos renovar a nossa filiação, né? Hoje nós queremos pedir a ela que de verdade nos aceite como filho. Que ela não olhe a nossa miséria, né? Que ela conhece. Que ela não olhe a nossa incapacidade de andar, apesar de achar que é gente grande e que pode andar sozinho. Mas que ela, como mãe, saiba as nossas dificuldades como filho. A dificuldade de amar a Deus, a dificuldade de aceitar a vontade dele, a dificuldade de viver o projeto dele. Mas que ela, naquela doçura infinita dela, assim como ela pôs Jesus no colo, assim como ela curou os machucados dele, as feridas, porque ele era uma criança e ele deve ter sido muito levado, porque ele era muito saudável, ele deve ter subido em todo quanto é lugar, deve ter caído, deve ter machucado muito. Da mesma forma como ela cuidou dele, penteou os cabelos dele, deu banho, né? Que ela também nos ajude a tomar banho na alma, que ela nos ensine a confessar, que ela nos dê a graça de conhecer os nossos pecados, lavá-los, né? Do mesmo jeito que a gente toma banho do lado de fora, toma banho na alma, que ela nos ajude a amar Jesus acima de tudo na nossa vida e não tirar os olhos dele e viver para ele, que ela nos ajude a ter um coração semelhante ao dela, somente para amar e servir a Jesus. Então que nessa noite ela olhe para nós aqui agora, né? Que essa mãozinha dela estendida seja para nos abençoar. Que ela que conhece, hoje nós vamos deixar no coração dela todas as nossas tristezas, os medos, as inseguranças, aquilo que hoje você está precisando, a graça que você está precisando hoje. Nós vamos colocar no coração dela e pedir a ela que rogue por nós pecadores, né? Ela que é nossa mãe de misericórdia, né? Ela que é a mãe dos pecadores, o nosso refúgio, que nessa noite ela olhe com os olhos misericordiosos para cada um de nós. E que na nossa vida, se a gente nunca acolheu como deveríamos ter acolhido, que ela nos perdoe. E que ela nos dê a graça de recebê-la na nossa casa, com toda a honra que ela merece, como nossa mãe. E que nós temos muita gratidão a ela por tudo que ela já tem feito na nossa vida até esse momento. E que ela continue a velar pela nossa vida e a interceder incessantemente, sem se cansar, de cada um de nós. E que se ela perceber que cada um está tomando um caminho errado,
a se desviar, que nós estamos correndo risco de vida, que a nossa vida é eterna, que ela nos busque, que ela tenha autoridade como mãe de nos buscar aonde estivermos, que ela nos busque, nos lace, nos abrace, nos guarde no coração dela, até o dia que a gente puder contemplá-la e poder abraçá-la e dizer obrigado por ter trabalhado tanto, cuidado tanto, para que um dia a gente pudesse estar no céu juntos. Então, muito obrigada, Mãe Santíssima, que não se cansa de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E o que eu queria conversar com vocês é sobre o olhar que a gente tem sobre mãe, né? Mãe é algo tão extraordinário que só pode ter sido uma invenção de Deus. Mas eu fico tão encantada com o processo que acontece para ser mãe. Porque mãe a gente não nasce sendo, a gente se torna mãe. E é tão interessante como é que a gente é seduzido, né? Porque a gente tudo começa com um sonho, né? De pequena fala, eu vou casar, vou ter um tanto de menino. Não é assim? Tive uma menininha que teve que ser chamada com 4 anos na escola, porque ela estava inibindo os menininhos, que ela chegava perto deles e falou assim, você vai casar comigo agora, porque eu quero ter muito filho, então nós temos que começar hoje. Os meninos choravam porque não queria ela ir mudando de menino, né? Que alguém de casar com ela, 4 anos de idade. Então a gente alimenta um sonho, e quando Deus suscita no nosso ouvido e fala, você quer ser co-criadora comigo? A gente não entende isso não. A gente casa, tem o sonho de entrar, de casar, de fazer a festa de casamento, vai sendo todo um processo. Aí chega um momento que a gente quer ser mãe, engravida, e o primeiro momento, antes do corpo até ser transformado, nós já estamos pensando no quarto, no nome, e o nível primeiro das preocupações é esse, é para Miami, fazer enxoval, ou pegar a lista de quem já vai e já traz tudo para a gente, e a gente vai crescendo nisso, o corpo vai sendo transformado. E as transformações internas, elas vão acontecendo, o homem não acompanha esse processo. Esse processo é só da mulher. Impressionante. A mulher passa não só pela transformação física, mas pela transformação toda da alma. E à medida que caminha da maturidade. Então os olhares sobre o filho vão mudando. A transformação, ela é tamanha que a ciência já provou que toda mulher que gera, durante o processo da gestação, o cérebro dela passa por uma lapidação na área da sensibilidade. Por isso que mãe não erra. Nunca vi mãe errar até hoje. Por isso que um filho não engana a mãe. Por isso que a mãe sabe o passo do filho e sabe o que aconteceu com o filho. O filho pode negar, falar, não aconteceu nada. A mãe sabe que é mentira. Deus fala com a mãe. É uma coisa das mais impressionantes que eu acompanho. Então a mãe sabe. Então esse processo o homem não tem, mas a mãe tem. A mãe sabe que está acontecendo alguma coisa com o filho. A coisa é tão diferente que as coisas a gente observa. A mãe fala assim, doutor, eu trouxe esse menino porque ele está tossindo tanto, coitado, porque ele não está conseguindo dormir. O pai fala, eu trouxe esse menino porque ele está tossindo tanto que não está me deixando dormir. É completamente diferente até as falas. É completamente diferente. Então, como é que o processo na mulher, ela vai deixando, porque depois que você tem filho, o filho vira o espelho para você e fala assim, é você, ó. E o filho começa a revelar você para você mesma. E você se descobre. E a criança, ela tem um potencial tão encantador, que a criança tira de nós, extrai de nós o que a gente tinha de melhor e não sabia. A gente passa a ser uma pessoa completamente diferente. Então, porque nos tornamos sensíveis, mulher chora por tudo. Então, a gente passa a ter uma caixa d'água na cabeça e vai à inauguração de padaria, você chora. Lançou uma nova, tudo você chora. Tudo a mãe chora, tudo ela identifica.
Mas ao mesmo tempo que a mulher é isso, essa mulher se torna uma leoa, né? Ela se torna uma leoa. Ela defende aquela cria como ninguém. Você pode pegar o seu filho, ver todos os defeitos, brigar com ele, mas se alguém na rua falar aqueles mesmos defeitos, você mata. Dentro de casa você põe ele no lugar, mas a rua não pode falar do seu filho. Então é tão interessante o que eu vou observando, como é que a menina que sonhou um dia ser mãe, ela vai se transformando naquela que se torna a guardiã do filho. Ela dá a vida pelo filho, ela faz tudo pelo filho, ela se consome pelo filho, ela envelhece, ela se dá inteiramente e nem percebe, porque ela passa a noite do lado do menino com febre. Quando o menino melhora a febre, ela vira outra. Então, esses dias eu estava mexendo com a mãe, que ela chegou abatida, eu olhei para o menino e falei, ele está de pneumonia, fizemos o raio-x, era pneumonia. A mãe estava morta, querendo saber onde é que estava a culpa, né, de colocar do pneumonia dentro do menino. Aí, segunda-feira, o menino voltou curado. A mãe falava tanto que ela não parava de falar em um minuto. Falei, já curou, né? Sem examinar, porque do jeito que você está falando, já está arrumado, o menino só pode ter sarado. Aí a gente descobre que a gente é feliz dependente. E a mãe só consegue ser feliz se o filho está bem. Se o filho não está bem, a mãe está um caco. E claro que se sentir o primeiro culpado, porque que aconteceu alguma coisa com o menino, né? Então, esse processo de se tornar mãe é algo que a gente percebe e que vocês vão tomando dimensão do tanto que vocês estão sendo transformadas em algo muito melhor. Muito melhor. A gente se torna uma pessoa tão melhor depois que você vira mãe. Depois que vira avó, a gente fica melhor dobrado, né? Então, é tão interessante acompanhar que à medida que o menino cresce, a menina que vira uma moça, que vira uma mulher, ela desabrocha como ser. É um ser diferente. A mãe é completamente diferente. Então, na questão de vigiar tudo, de olhar tudo, de dar conta de tudo, de entender o filho, ela entende que existe um outro processo dentro dela, porque depois que nasceu o menino, ela tem que entender que ela precisa de ser mulher, depois de ser mãe. Esse é um outro processo que acontece dentro das mães, que precisa ser visto com cuidado, olhado, porque senão o casamento acaba igual a abelha. Depois tem um menino, mata o zangão, fala, não preciso de você, quero só meu filho. E esse é um perigo, e nós sabemos que é um perigo. O grande desafio de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional, e de se descobrir no meio disso tudo, com a sua identidade. Porque a mulher vai se perdendo no meio de tantas funções e de repente ela não sabe nem quem ela é mais. E isso a gente percebe quando a gente puxa a mãe de volta e fala, mas você é tal pessoa. Porque a gente se esquece. No meio disso tudo, o amor te consome de uma tal forma que você só se doa e não percebe. Então, entre tantas funções da mãe, e quando o padre chamou para esse café, que era um carinho com vocês, é de vocês nesse momento poder se posicionar diante de vocês mesmas, porque a rotina tira a beleza daquilo que a gente vive, e a gente acha que é aquilo mesmo. Para mim, a maior missão concedida, solicitada a uma pessoa é, cria para mim esse menino, educa. Faça dessa criança que chegou para você esse manual de instrução, um homem e uma mulher que o mundo vai admirar. Você fala, eu não dou conta dessa missão. Mas é interessante que no primeiro momento, a preocupação da gente é o menino, é ter leite. É dar o peito, é ver o menino crescer, e é ver o menino bater todos os marcos do desenvolvimento. Né? E é claro que nós, como mãe, achamos que o nosso filho é o mais inteligente, mais esperto, o melhor. Doutor, ele já faz isso, claro que todos fazem isso naquela época, né? Mas o menino dela é sempre mais bonito, mais inteligente, a gente deixa, porque isso faz parte do ser mãe, faz parte. E a mãe que nasce o bebê, que não é aquilo que ela sonhou. A mãe que tem um filho com uma síndrome, ou a mãe que nasce o filho prematuro, ela sonhou com aquele menino corado de 9 meses, de 4 quilos, nasce um menino de 600 gramas.
Então, aquela mulher que passa pelo processo da perda do bebê que ela sonhou, para assumir e amar o filho que chegou. Isso é um processo. Porque tem que morrer um, aí morre a mãe e aquele menino, e nasce uma mulher como ninguém. Porque ela passa a dominar o assunto mais que médico. Ela sabe mais da doença do menino que qualquer doutor no assunto. Porque ela estuda, ela investe, e uma das coisas mais lindas, ela não abandona. O filho é dela. Os homens, e mais de 40% vão embora. Porque o defeito é sempre da mulher, né? A família dele é sempre perfeita. É na sua família que tem esses negócios, na minha não tem nada não. Isso a gente escuta todos os dias. Mas eu nunca vi mãe abandonar filho. E é uma coisa tão impressionante isso, porque o amor de mãe é algo tão, que mais me lembra amor de Deus, que mãe é para ser estudado. O padre Joãozinho falava que, fala, né, ele está vivo, que cuspe de mãe tem que ser estudado. Porque o menino machuca, chega gemendo, chorando, a mãe beija o machucado, o menino sai pulando. Então tem algo naquele cuspe que só Deus entende. Mas isso tudo chama amor, né? Que é a capacidade da mãe da superação. Mãe não conhece não. Mãe não conhece impossível. Mãe muda a história dos filhos. Todas as grandes modificações dentro da medicina da história foram feitas pelas mulheres, pelas mães. A vacina tríplice e a celular só existe porque as mães foram para a rua em Londres e falaram: não vacinaremos os nossos filhos porque essa vacina da crise convulsiva é a vacina que tem no SUS. O SUS só dá a vacina a celular quando o bebê nasce e tem crise convulsiva. As mães fizeram uma marcha e falaram: não vacinamos. Aí os meninos começaram a ter a coqueluche, começaram a ter as doenças pertinentes à vacina. Aí o reino reuniu e falou: busca os cientistas, que eles têm que descobrir alguma coisa, porque ninguém passa por essas mulheres. Ninguém passa por elas. Elas falaram que não vão dar isso para os filhos e elas não darão. E não dão, quem faz isso com a mãe? Mata a mãe, mas não faz. E aí foi criada a vacina tríplice celular, que hoje vocês pagam, os meninos não têm efeito colateral. Mas isso foi a marcha das mães. Poucas pessoas sabem disso, mas isso é uma realidade. Então, a grande transformação é a mãe. A mãe é aquela que eu falo com os residentes: aprenda a escutar que você não vai errar diagnóstico. Ela não tem que saber o nome da doença, mas ela fala: é isso, isso, isso. Você faz o igual, só isso, mais isso, mais isso, está tal doença. A mãe sabe quando tem uma coisa errada com o filho. Teve um caso engraçado lá no consultório, que foi o casal, a mãe falou: filho, eu trouxe esse menino, que está com uma tosse que sai da alma. O marido falou: mas quem está tossindo, gente? Não tem ninguém tossindo dentro de casa. Ela falou: ele, seu menino, está tossindo. Doutora, ela é exagerada, só sabe que ela é super exagerada, não tem nada esse menino. Olha só, vê, é um touro esse menino, come igual um cavalo, ele falava desse jeito, ele é muito engraçado, come igual um cavalo, mas está ótimo, não tem febre, não tem tosse. Que hora que esse menino tosse? Ela falou: a hora que você dorme. Você não escuta, mas ele dorme. E aí, eu examinei a menina, ele falou, eu falei: vou examinar, né, dia de uma queixa, precisa de duas famílias, né, completamente diferentes. Falei: eu vou examinar. Aí eu examinei, falei com ele: eu vou ter que concordar com sua mulher? Porque, na verdade, eu acho que é pior que ela está achando, acho que tem uma pneumonia. Ele falou: vocês duas são loucas. Falei: pode ser, mas ali do outro lado da rua tem um lugar para fazer raio-x. Vai lá, faz um raio-x e volta aqui. Quando chegou, tinha uma pneumonia importante. Ele falou: não estou acreditando. Falei: aqui é pneumonia. Ele falou: estou bobo. Falei: deixa eu te dar uma sugestão. Tudo que você for fazer na vida, escuta ela. Primeiro, que a chance de dar errado é menor. Mas isso é um processo que a mulher vai sendo transformada, né, gente? É uma coisa assim, impressionante. Isso é uma das coisas que mais me impressiona em mãe. E para a mãe não tem limite. Nós tivemos uma mãe na Bahia, no interior da Bahia, muito pobre, que percebia que o filho dela era roxo e ninguém via. Levava nos médicos e falava: é assim mesmo. Assim mesmo é a nossa ignorância, né? Como ninguém resolvia nada, ela pegou umas roupas, colocou numa sacola, entrou num ônibus de carreira, com um menino ruim, para Belo Horizonte, com o dinheiro da passagem. Alguém deve ter contado para o motorista que tinha um neném roxo dentro do ônibus. Só a mãe faz isso. Conheço mais ninguém louco nesse nível. O motorista foi ficando apavorado com o menino e parou, conseguiu chegar em Belo Horizonte, né? Não sei que momento que ele foi avisado, e ele parou numa UPA.
E na UPA, realmente, era um menino de uma cardiopatia congênita cianótica. Que de lá ele chegou para nós na Santa Casa. Mas essa mãe sabia que tinha uma coisa errada. Esse menino foi operado, curado e voltou cor-de-rosa para a Bahia. Mas quem fez isso foi a mãe. Foi o amor dela que não conhece não, que não conhece limite, que não conhece a palavra é impossível. Então, isso é uma das coisas que mais me encanta na transformação que a gente que acompanha, de ver quando a mãe está grávida, quando o bebê nasce, e à medida que a criança vai crescendo. A primeira preocupação com a nutrição, depois a preocupação no desenvolvimento e depois naquilo que ele é e será. Mas, paralelo a isso, eu percebo que é uma outra mulher que vai sendo gerada. Então, eu percebo que vai crescendo duas mulheres ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente não percebe. Mas, no processo da construção do outro, à medida que a mãe toma consciência que o filho não é dela, claro que é meu, pois eu que amo esse menino, que gerei, que criei. Esse menino não é meu, mas ele é um empréstimo. Ele me foi dado para ser criado para Deus. E um dia eu vou ter que dar contas a isso. Cresce em mim uma outra mulher, que é a mulher de oração. Que eu falo que o caminho mais curto para a gente aprender a rezar é ser mãe. O caminho mais curto. A gente que entra numa igreja pensando em casamento, naquele glamour, na lua de mel dos sonhos, isso tudo vira nada a partir do momento que a gente é mãe. E a partir do momento que a gente descobre a primeira febre. Primeira febre, você acaba de dar o remédio, você põe termômetro. Mas acabou de engolir o remédio. Você fala, doutor, o remédio não abaixou. Eu falo, mas quantos minutos tem que você deu o remédio? Agora, não, demora 1 hora para fazer efeito. Mas o termômetro já foi colocado pelo menos 10 vezes, até a febre abaixar. Então a mãe descobre. E aí a mulher vai descobrindo que, na verdade, quando a gente é convocado para casar, para ser mãe, a gente é chamado a uma missão muito maior. Porque a mulher é aquela que não só constrói os filhos, mas o primeiro filho que ela constrói é o marido que ela jurou fidelidade, porque ela recebeu o primeiro filho naquele momento, no altar. Aquele que ela achou que ia ganhar um ombro, não, ela que tem que dar o colo inteiro. Não é assim? E a partir do momento que você casou e tem filho, você nunca mais tem direito de chorar, a não ser enquanto toma banho. Porque já mistura com a água do chuveiro, fica tudo por lá. Porque se alguém perceber a mãe chorando, a casa cai. Né? A mãe fala, estou com dor de cabeça, todo mundo fica olhando para a mãe. A mãe engole o comprimido, já sarou? Não, acaba de chegar no esôfago, agora que descer. Sara, mãe. Mas primeiro a mãe tem que engolir o comprimido para sarar. Então, mãe não tem direito de deprimir. Se a mãe deprime, a flor murcha, o cachorro adoece e a casa vira um caos. Estou falando mentira? Não estou. A mãe é aquela que, esses dias eu estava rindo de uma família, 4. A família falou, doutora Filó, todo mundo em casa teve dengue, mas o meu marido ficou em estágio terminal. E ele olhava para mim e falava assim, como que você está dando conta? Ela falou, não tem opção. Eu tenho que dar conta de vocês, de 2 meninos e de mim. Mas ele estava em estágio terminal. Que é assim mesmo, a gente já sabe a intensidade que modifica. Então a mãe é aquela que vai aprendendo algumas coisas. Essa é a primeira. Chora em silêncio no banho ou de madrugada. É aquela que tem que estar sempre animada, porque os meninos ficam olhando para ela. O menino olha, ontem quando eu falei com a mãe no consultório, era o meu último menino, mãe, de novo, a me ligou na hora do almoço, falou, doutor Filó, eu estou preocupado, meu menino está tendo tosse e febre desde segunda-feira, mas é um pico por dia, e meu marido falou que não é nada. Eu falei, eu não gosto dessa murrinha, porque isso para mim é pneumonia. Pode ir para o consultório. E aí quando eu falei, mas faz o raio-x antes, na verdade tinha meio pulmão tomado à esquerda. Quando o menino viu, ele falou, mãe, eu vou morrer. Porque o menino olha para a mãe. Se a mãe apavora, ele desorienta. Se a mãe mantém a cara de paisagem, fala, está tudo bem. Então, mãe não tem direito nem de expressão. Sempre a cara, né, de paisagem, porque ela tem que manter a classe. Porque senão cai a casa. E isso são coisas que a gente vai adquirindo, porque a gente não nasceu com elas. Mas é a vida de ser mãe que nos transforma.
Mas quando a mulher vai percebendo isso, ela descobre que ela não vai dar conta de manter a família, ela tem que ser mãe, ela tem que ser mulher, profissional, dona de casa e tudo mais. Sozinha a gente é capaz? Não. Então eu percebo que nesse momento a mulher amadurece para descobrir o terceiro tesouro que a igreja nos dá. Porque para conseguir esse terceiro tesouro a gente tem que amadurecer um pouquinho. O primeiro tesouro que a igreja nos dá é Jesus. E a gente tem um encontro com Ele, Ele olha nos nossos olhos e a gente quebra inteira. O segundo tesouro que a gente descobre é a palavra de Deus. E a gente se enamora da palavra. Mas o terceiro tesouro, a gente precisa de um pouquinho mais de caminhada e de maturidade. É Maria. Ela é o terceiro tesouro da igreja. Porque aí eu percebo que a gente passa a ter uma proximidade, que fica de mãe para mãe, né? Ela sabe a sua dor, ela sabe a sua preocupação. Ela também recebeu a missão de gerar. Claro que ela gerou o filho unigênito do Pai. Mas o nosso também é filho. E também uma missão foi confiada. Claro que a proporção é devida, mas não deixa de ser uma grande missão. É criar os filhos de Deus. Então eu posso falar com ela, porque eu falo com ela o que o filho fala comigo. Como é que o menino fala com vocês? Mãe, pede o pai para mim. Não é assim? Por ela ali está morrendo de mãe, não é verdade? Porque o pai às vezes é mais durão, mais difícil. O menino fala, mãe, pede o pai para mim, que é negócio. Não fala nem o que é, porque a mãe já sabe. Da mesma forma a gente chega diante de Nossa Senhora e fala, mãe, pede o pai para mim. A senhora é o caminho mais curto, só está do lado dele, fala no ouvido dele. Pede o pai para mim. Como é que Deus pode resistir a uma de vocês como mãe de joelho? Não resiste. Por isso que a oração de mãe é uma coisa tão impressionante. Que Deus fez com Mônica, o São Agostinho foi só convertido. Ele foi bispo e doutor da igreja. Porque Deus quando pega, ele pega de jeito. Então como é que Deus nega o pedido de uma mulher? Não nega. Mas a mãe com poder de oração, ela santifica a casa. O marido não resta, importância não, daqui a pouco está de joelho pior do que eu sei. Por causa de quê? Por causa da mulher. Então é tão impressionante o poder que a mãe tem no silêncio. Quando a casa está naquela confusão, todo mundo se matando, o que a gente aprende quando olha para Nossa Senhora? Nossa Senhora do silêncio, né? Cala. Espera. A mulher vai tendo sabedoria de compreender, de naquele momento não entrar em crise, naquele momento não tomar partido, de calar, de observar, de pedir sabedoria naquele segundo que te resta para não matar ninguém, quando os meus clientes, por isso tem que ter ela na janela, doutora, para já não mandar alguém pela janela, não é para os meninos não caírem. Então, quando a gente vai percebendo isso, né, e vai entendendo a missão que é confiada na mão de uma mulher. A mulher, se ela fica viúva, ela mantém a casa, cria os filhos e põe todo mundo de pé. A família que quebra, a mulher com trabalho manual levanta a família. Quantos casos vocês conhecem? A Fanny é uma delas. Loja maravilhosa de chocolate, Fanny colocou a família de pé, começando a fazer chocolate dentro da casa dela, quando o marido perdeu o emprego. Onde era a garagem, virou a fábrica que eu acompanhei o negócio desde o início. Ele nunca mais conseguiu emprego, porque trabalhou com ela e virou a fábrica que virou. Mas quem que fez? Fazendo chocolate dentro de casa. A mulher tem essa capacidade, o homem não tem. Então são tantas coisas que eu observo que a mulher, porque Nossa Senhora quando criou Jesus, ela não recebeu o manual de instrução, não tiveram cartão de débito nem de crédito, nem teve legião de anjo ajudando. Lavou, passou, cozinhou, cuidou desse menino, que era quem é. Então, quando a gente recebe essa missão, entende como é que eu vou dar conta? Se eu tenho 1, 2, 3 ou 4 filhos, cada um é de um jeito, os dedos da mão não são iguais. Eu não consigo educar do mesmo jeito, eu não falo com um igual eu falo com o outro. Eles são diferentes. Mas como é que a mãe dá conta de perceber o momento que é o marido, que vira um filho que precisa de colo, que eu preciso pôr o marido de pé? E porque a última que a gente olha é a gente. Depois que tua casa dormiu, a mãe lembra, olha, eu existo. Né? Eu existo, né? Eu posso pensar, né? Eu posso descansar. Eu nem sei se ela está aqui, uma cliente minha, que um dia de tarde, devia ser umas 8 da noite, 7 e pouco da noite, eu trabalhando lá no consultório, eu atendi o telefonema dela, porque ela não liga fácil. Quando eu atendi o telefone, ela gritou do outro lado da linha, doutora Filó, matei meus meninos. Você imagina o susto de quem está do outro lado da linha. Eu falei, como é que é? Você fez o quê? Os meninos dela realmente
A gente fica em alerta quando eles chegam, que eles são muito elevados. Pensa em mim elevado, eles são o dobro, vocês não têm noção. E aí ela falou, o que aconteceu? Ela falou, estou tão cansada, eu entendo, estou tão cansada, que eles estavam pintando tanto que eu dei melatonina para os dois na dose que eu tomo. E eles tomando banho, caiu a cabeça. Falei, foi só isso? Falei, menina, que olha. E o marido viajou e ela chorava, ela sabia chorar. Eu disparei a rir, eu falei com ela, pensa na noite de glória, é essa. Marido viajando, menino vai dormir até o dia, até lá pelas 8 da manhã. Te pega um vinho da melhor qualidade, toma um banho, vai assistir o que você quiser, ou a música que você vai escutar. Essa noite é sua. E aproveita que é só essa, porque não vai ter outra chance, não. Você não matou os meninos, eles vão dormir e a mãe vai descansar. Né? Você imagina, depois que o pediatra recuperou o SUS, pregava, né? Não é brincadeira, a mãe tem direito de respirar e falar, vou descansar, né? Porque não é brincadeira. Mãe é igual, mãe é sempre alerta, né? A coitada da mãe está sempre alerta, porque se ela cochilar, o menino faz arte. Se cochilar, alguma coisa sai errada. Mas é esse processo que eu percebo, né? Assim, mãe é uma coisa que me encanta tanto, porque eu vou vendo essas duas transformações acontecendo. A física, a emocional e a espiritual. Então a mulher, ela se torna de verdade, a mãe, uma mulher de oração, e ela coloca a família no trilho. Mas o que seu filho tem que ver na mão, na sua mão? Que o filho imita. Na verdade, Santo Agostinho via a mãe indo para o Santíssimo. Ele não ia não, mas ele via a mãe indo. O que seu filho tem que ver? Ele tem que ver o terço, tem que ver a palavra de Deus, e tem que ver que quando a situação está difícil, está de joelho. Porque se o seu filho continuar vendo só o celular, nós vamos continuar com a cocaína do mundo, que é o celular. Então nós precisamos de acordar para o que nós estamos mostrando. Não tenha dúvida, seu filho, sua filha vai te imitar, por mais que ele ache em determinado momento que você está ultrapassada, antiquada, errada, vai repetir tudo que você fez. Pode ter certeza disso. Porque amor de mãe é uma coisa tão poderosa, de atitude de mãe, que a ausência do amor materno é a única doença psiquiátrica sem tratamento. Pensem nisso. O menino que não recebe o amor materno será doente eternamente. Na minha família eu tenho 2 modelos. Minha tia adotou 2 crianças com 1 dia de vida. O mais velho está em tratamento psiquiátrico gravíssimo até hoje. E eu lembro dele com 10 anos falando, eu quero achar minha mãe para ela poder olhar para mim e falar, por que você não me quis? Eu só quero saber por que ela não me quis. E olha que nós procuramos por essa mãe. Não medimos esforços para achá-la e nunca mais achamos. Então, como ele não tem essa resposta, os psiquiatras não dão conta dele. Ele matou minha tia. No sentido, não fisicamente, mas na tristeza, ele conseguiu matá-la. Mas faltou nele o amor de uma mulher, que gerou esse menino. Eu queria saber por que você me gerou e você não me quis. Por que você não me ama? Então o amor de Deus, o amor da mãe é uma coisa tão fenomenal, que é o amor que levanta o filho doente. É o amor que recupera o filho. E é por isso que toda polícia acha o bandido, porque ele está na casa da mãe. Porque é o único amor incondicional. Mas seu filho é um bandido, mas ele é tão bonzinho, vocês não perceberam? Não, meu filho é ótimo, gente. E é mesmo. Porque a mãe consegue ver aquilo que ninguém vê. É como Deus quando nos vê. A gente vê, eles falavam isso de Michelangelo, diz que ele olhava uma pedra de mármore e falava, vocês não estão vendo a estátua que está aqui? Tem um anjo aqui dentro, eu vou extrair. Mãe é assim. Ela olha para aquele filho que pode ser o mais perdido do mundo e fala, mas tem uma coisa tão boa nele, eu vou tirar. Quem que é capaz desse poder de tirar? É só o amor. O amor é a maior força do universo. E o amor de mãe não tem igual, só o de Deus. O amor de Deus, o amor de uma mãe, é uma sombra do amor de Deus. É o que mais nos ajuda a lembrar do amor incondicional de Deus. Porque a única coisa que a mãe quer do filho é que ele seja feliz. É a única coisa que a mãe deseja de filho. Então, quando eu percebo essa
essa transformação de vocês, eu fico vendo que felizes as mulheres, felizes as famílias que despertaram para essa dimensão espiritual, que tem como ajuda, como a gente passa a viver colado no manto da mãe, Maria. Porque até nesse momento que eu estou conversando com vocês, nunca existiu alguém, alguma coisa que foi pedido a ela que não foi dado. Porque o poder de intercessão dela é impressionante. E uma vez a revista Times colocou a mulher mais poderosa do universo. Não sei se vocês chegaram a ver isso. E era Maria, a mulher mais poderosa do universo. E o dia que a gente descobre que o terço transforma a sua família. A família que reza o terço nunca será igual a nenhuma família. E eu sei que hoje está na mão de vocês um desafio muito grande, porque a família é cristã. Hoje é a família que anda num barco a remo, em alto mar, cruzando com os transatlânticos. Eles querem nos afundar. Mas esse barco jamais será vencido. Porque nós temos Deus junto no barco. Jamais. Deus, quando chamou vocês para a missão, não falou que isso é fácil. Mas Ele falou que não deixaria vocês sozinhos. Então, a ajuda a gente tem de Deus. Quando a gente descobre o poder de ajoelhar e pedir. Chega um momento que os filhos não querem que você fale de Deus com eles. Mãe, chatice esse assunto. Não creio, não é assim? Deus nem existe. Nunca insista. Não fique rebatendo. Em vez de você ficar falando de Deus com ele, convida Deus para conversar. Tomar um café, um chá, um vinho, igual de vinho. Convida ele e fala, vamos falar daquele menino que o senhor mandou? Daquela menina que o senhor mandou? E me ajuda a criar para o Senhor. Me dá graça, me dá sabedoria para conseguir fazer isso. Eu, quando casei, conta para ele, eu tinha uma ilusão, eu achava que era só casar, vestir, colocar um vestido lindo, entrar na igreja e ser feliz para sempre. Que era assim que as histórias das princesas acabavam. Não me contaram que tinha uma missão imensa, que eu não tinha noção dela, mas que devagar ela vai sendo revelada, que é essa missão de continuar gerando. Mãe nunca acaba de gerar. Você gerou fisicamente e colocou a criança no mundo. Mas a gerar um filho espiritualmente e devolver para Deus é o trabalho de uma vida inteira. Por isso, mãe é algo tão especial. Por isso que mãe não pode morrer, né? Mãe tem que ser eterna. Então eu fico de verdade tão encantada com a missão de ser mãe. Com a missão que deu a cada um de vocês. E que hoje, essa manhã, possa ser para vocês um refrigério mesmo, assim, um bálsamo, para que vocês possam entender a dimensão da missão que foi entregue. Mas que diante dessa dimensão maravilhosa de ser mãe, que vocês não tenham medo, abracem essa missão como ninguém e falem, eu só vou dar conta dela porque eu estou muito bem acompanhada. Nunca deixem de colocar tudo diante daquela que vai entender vocês, interceder por vocês, porque homem nenhum é capaz de compreender o coração de uma mãe, mas uma mulher, uma mãe, compreende o coração da outra. Eu desejo que vocês possam viver o dia de amanhã com muita alegria, e com gratidão a Deus, de ter dado a vocês a capacidade de serem transformadas pela experiência de um amor tão grande, como o amor de ser mãe. Parabéns a vocês. Muito obrigada.
not perfect. You're not perfect. But somehow, that's exactly why this feels right. I don't have a perfect story, don't have everything in place, just a heart that keeps on calling every time I see your face. You don't try to be somebody you were never meant to be, and in all your little moments, you're everything to me. We're just two imperfect souls trying to find where we belong. I'm just me and you're just you, nothing more we have to prove. But I know deep in my heart we're already something true. I'm just me and you're just you, simple things we're going through. Not perfect, but it's enough, 'cause I know we're meant to be us. No big words of perfect timing, no fairy tale we have to chase. Just the way you stand beside me makes the world fall into place. We don't need to hide our weaknesses, don't need to pretend we're strong. Every flaw just fits together like it's where we both belong. Through the quiet, through the noise, I still hear your voice. I'm just me and you're just you, nothing more we have to prove. But I know deep in my heart we're already something true. I'm just me and you're just you, simple things we're going through. Not perfect, but it's enough, 'cause I know we're meant to be us. Oh, oh. Maybe we don't have it all, maybe we're still figuring out. But every step I take with you feels like there's no doubt. I don't need a perfect plan, I just need your hand in mine. And I know with you right here we'll be alright. I'm just me and you're just you, nothing more we have to prove. Through every high and every low, I still know it's only you. I'm just me and you're just you, and somehow that makes it true. Not perfect, but it's enough, 'cause I know we're meant to be us. I'm not perfect.